Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, do verso 19 ao verso 22. Irmãos, não feche a sua Bíblia, por gentileza. Não saia do lugar, nem as crianças, a não ser por uma necessidade urgentíssima. E somente 3 palavras você pode dizer durante o culto: glória a Deus, aleluia e amém. Caso contrário, não fale absolutamente nada. Glória a Deus, aleluia e amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, 19 a 22. O tema da nossa mensagem é: lancem sal nas fontes. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Pai, nós queremos e precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito esta noite. Que Tu fales conosco, ó Deus. Que Tu tragas, ó Pai, luz sobre a nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos num mundo extremamente violento e hostil. Cada dia mais violento, cada dia mais hostil. Nós podemos perceber sinais de hostilidade, de brutalidade, por todos os lados. Afinal de contas, você e eu vivemos num mundo caído. O pecado não só atingiu a todos, mas diz a palavra de Deus que o pecado também atingiu a tudo. Quando o pecado entrou no mundo, diz a palavra de Deus que o homem se afastou de Deus. O homem se escondeu da presença de Deus. O homem se afastou do seu igual. Foi a mulher que tu me deste, Senhor, que me fez pecar. O homem se afastou de si mesmo, percebeu que estava nu e fez para si uma roupa. E ele se afastou também da natureza. Diz a palavra de Deus que daquele momento em diante, ervas daninhas começaram a brotar no chão da terra. O Éden, que significa lugar de delícias, se torna um lugar extremamente difícil e hostil para ser habitado. O ser humano passa a coexistir com doenças, com pestes, com traições, com mentiras, com todas as sortes de tragédia e com a morte. Viver, que era extremamente gostoso, delicioso, prazeroso, se tornou algo extremamente difícil. Afinal de contas, não é fácil viver, coexistir com tragédias, com angústia, com dor, com medo, com pânico, com traição
e comido. Fora isso, irmãos, a Bíblia diz que o ser humano perdeu a capacidade de viver. E na maioria das vezes, o ser humano apenas existe debaixo do sol. E a palavra de Deus é clara quando diz que Deus nos criou para vivermos e não apenas para existirmos. Nós não somos vegetais, nós não somos minerais, nós somos seres criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso você e eu, apesar de coexistir com todas essas coisas más debaixo do sol, nós temos que viver, ainda que seja duro, ainda que seja difícil. Porque existir, irmãos, é algo extremamente redutor. É algo extremamente passivo. Viver não. Viver é algo ativo, objetivo. Quando o ser humano coloca em mente que ele tem que viver e não apenas existir, ele se torna um ser capaz de transformar o ambiente, ainda que o ambiente seja hostil. Quando ele põe em mente que Deus o criou, que o capacitou, que outorgou a ele a capacidade de viver, ele vive com propósitos debaixo do sol. Para isso, Jesus disse de forma explícita: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, é claro que o mundo está se decompondo, mas a palavra de Deus nos diz que você e eu fomos separados pela graça de Deus para sermos instrumentos de Deus para retardar este processo. Que você e eu, como sal da terra, como luz do mundo, nós somos instrumentos de Deus para dar gosto ao desgosto do mundo. Assim sendo, este versículo, ou esses versículos, essa passagem que nós acabamos de ler, nos ajuda muito a entender que você e eu somos chamados por Deus, outorgados por Deus, para lançar sal na fonte. Eu quero que você e eu saiamos daqui esta noite com essa consciência de que Deus chamou você e a mim para lançar sal nas fontes. Repita comigo. Deus nos chamou para lançar sal nas fontes. Vamos lá? Deus nos chamou para lançar sal nas fontes. A primeira coisa que este texto nos ensina, a mim e a você, é que os homens da cidade, é que os homens do campo, que os homens da aldeia, eles estão atrás dos homens e das mulheres de Deus que estão por aí no planeta. É interessante, irmãos, que no capítulo 2, do verso 15 ao verso 18, diz a palavra de Deus que o pessoal estava atrás de Elias. Eles foram atrás do profeta Elias. Só que o profeta Elias, ele tinha sido arrebatado, levado por Deus. Aí eles deixam Elias de lado e eles vão atrás de outro homem de Deus, Eliseu. Isso é extremamente interessante, que os homens estão atrás dos homens e das mulheres de Deus. E é que esses homens e mulheres de Deus precisam estar disponíveis para os homens da cidade, para os homens do campo, para os homens da aldeia, para os homens cultos, para os homens incultos, para os religiosos, para os ateus. Os homens de Deus precisam estar disponíveis. É interessante, irmãos, que quando nós estudamos a história desses dois homens de Deus, tanto Elias
quanto Eliseu é o fato de que esses homens, por onde eles passavam, eles deixavam um rastro. Havia um rastro ali. Passou aqui um homem de Deus. Esteve aqui um homem de Deus. É interessante que quando Elias pega o filho da viúva de Sarepta, ressuscitado, coloca no colo da mãe, ela ora dentro dos olhos de Elias e diz: eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Segundo alguns biógrafos de Moody, quando ele andava pela rua, a sensação que dava é que quando ele dava um passo, ele dizia amém. Quando ele dava um passo, ele dizia aleluia. Quando ele dava outro passo, ele dizia amém. Quando ele dava outro passo, aleluia. E quando ele parava, era um glória a Deus. Isso era a vida do homem. Ele andava na cidade e as pessoas percebiam que glórias a Deus estava sendo dada, que améns estavam sendo dados, que aleluias estavam sendo dados ali. Era assim com esses homens de Deus. Segunda coisa que este texto nos ensina é que os homens da cidade, que os homens do campo, que os homens de todos os lugares, eles querem expor os seus dramas para os homens de Deus e para as mulheres de Deus. Foi assim com a mulher de Sarepta. Ela expôs o seu drama para Elias. Foi assim aquela viúva endividada que expôs os seus dramas para Eliseu. Foi assim com a mulher sunamita, que expôs os seus dramas ao profeta. E foi assim com o maior general dos seus dias, Naamã, que era homem de guerra, condecorado, extremamente respeitado, porém era leproso. Ele vai atrás do profeta de Deus. É interessante aqui, irmãos. Olha o verso 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e as terras, ou a terra, é estéril. Por isso, irmãos, os homens e as mulheres de Deus precisam estar dispostos, disponíveis para ouvir os homens da cidade, os homens do campo, os homens das aldeias. Tem que haver essa compaixão, tem que haver esse senso de urgência da nossa parte. As pessoas estão sofrendo demais, irmãos. Muito. Você vê gente gargalhando, andando para lá, andando para cá, comprando, vendendo, desfilando. Mas 3 minutos de conversa é o suficiente para a pessoa abrir o coração diante de você e expor uma chaga enorme. Terrível. E só os homens e mulheres de Deus podem acudir. Já foram nos melhores psicólogos da cidade. Já foram nos melhores psiquiatras da cidade. Já foram nos maiores psicanalistas do Brasil. Mas não conseguem dormir. Não conseguem abraçar, não conseguem viver. Terceira coisa, irmãos. Eles reconhecem que só Deus pode resolver os seus dramas. É interessante que esses homens aqui foram primeiro atrás de Elias. Elias já tinha sido arrebatado ao céu. Vai atrás de Eliseu, porque eles sabiam que Jericó estava debaixo de maldição. Deus amaldiçoara Jericó. Por isso, a terra era estéril. Por isso, a água era ruim. Tem coisa que a ciência não resolve. Tem coisa que os médicos não resolvem. Somente os homens de Deus, cheios do Espírito Santo, compromissados com Deus, podem resolver. E é interessante que esses homens da cidade reconhecem isso. Eles dizem: olha, meu senhor, está vendo? A terra é boa. A cidade é bonita, olha que paisagem maravilhosa. Até o nome, Jericó, cidade das palmeiras.
Olha que nome maravilhoso. No entanto, as águas são salobras. E aqui, ao contrário do Brasil, tudo que planta, nada nasce. Nada nasce. A terra aqui é estéril até o talo. E a água aqui é impossível de ser consumida. Eu imagino, se fosse hoje, eles teriam procurado os técnicos da Embrapa, os professores de agronomia do nosso país, jogado calcário, chamado os engenheiros, procurado o pessoal do SAAI, mas não iria adiantar absolutamente nada. Porque a Embrapa não resolve problemas espirituais. O SAAI não resolve problemas espirituais. Somente os homens e mulheres de Deus e em nome de Jesus podem resolver os problemas espirituais da terra. Tem coisa, irmãos, que se Deus não agir, não vai acontecer absolutamente nada. Pode recorrer à medicina, à ciência, à tecnologia, à religião, à terapia. Lucas era um médico. Ele diz lá que aquela mulher gastara tudo quanto tinha. Ia de mal a pior, sangrando 12 anos consecutivamente. E o seu problema não tinha cura. Mas ela ouve que existe um rabino que é tremendamente usado por Deus. Ela sai anêmica, fraca, pálida, esquálida, enfrenta uma multidão, toca na orla de Jesus. Naquele mesmo momento, o sangue é estancado. Aquela mulher quer ir embora, mas Jesus não deixa a mulher ir embora. Ela fica diante dele e dá o testemunho. Jesus olha nos olhos dela e diz: a tua fé te salvou. Segunda coisa, irmãos, a ação do homem de Deus. A função do homem e da mulher de Deus não é apenas ficar a par das coisas, mas é agir diante das coisas. Todos nós sabemos que o mundo está pervertido. Todos nós sabemos que há sinais de brutalidade, de hostilidade para todo lado. Mas a pergunta é: o que você e eu estamos fazendo para mudar essa situação? Nós não somos chamados para ser bem informados, nós somos chamados para transformar. A gente, às vezes, a gente é quase um jornalista, um repórter. Não nos falta informação, nos falta ação. Não nos falta conhecimento, nos falta ir. Uma vez eu preguei numa formatura de missionários, aí eu preguei aquele texto de Elias, de 1 Reis, capítulo 17. Deus diz para Elias: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Diz o texto que Elias se levantou e foi. Aí, em certo momento, eu disse assim: queria que todos vocês pegassem uma caneta e um papel e anotassem. Todo mundo pegou o papel e a caneta. Agora anote. A melhor maneira de ir, todo mundo ficou naquele silêncio. Eu disse assim: é indo. A gente fica pensando, qual que é a melhor maneira de eu ir? A resposta é simples: é indo. A gente arruma uma confusão. Como que eu vou? É indo. Vai, em nome de Jesus. A gente não canta aqui todo final de ano? A gente está precisando cantar mais. Marcharemos com coragem. É ir. Vai, em nome de Jesus. Irmãos, os discípulos de Jesus subiram ao monte. Chegaram lá, tiveram uma avant-première do que vai ser o céu. De um lado Elias, do outro lado Moisés, Jesus no centro. Os três foram transfigurados. Pedro ficou empolgadíssimo, juntamente com João e Tiago.
queriam fazer 3 tendas para Moisés, Jesus e Elias. Jesus disse, não, vamos descer. Lá embaixo tinha um menino endemoniado, tomado por forças espirituais hostis, que jogava o menino no fogo. E os discípulos de Jesus oravam e nada acontecia. A sensação que dá é que a gente quer ficar no Monte da Transfiguração. E o Monte da Transfiguração é o culto. É o louvor, extremamente gostoso hoje aqui. Estava uma coisa diferente, eu estava sentindo assim, melhor do que eu já sinto. Mas daqui a pouquinho a gente tem que sair do Monte da Transfiguração. A gente sai do mundo ideal. A gente vai para o mundo real. Onde a gente vai dar de cara com este mundo perverso, maligno, com forças espirituais hostis. Segundo, irmãos, o homem de Deus age não pela emoção, nem por ideologia, mas age movido pela palavra de Deus. Eu não vou lá porque eu sou de esquerda, eu não vou lá porque eu sou de direita, nem porque eu sou de centro. Eu ajo porque eu sou discípulo de Jesus. Olha aqui, irmãos, verso 20. Ele disse, trazei-me um prato novo e põe nele sal. E eles trouxeram. O que o mundo dá para fazer, estão fazendo. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, vamos lá. Assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Aleluia, amém. Irmãos, ele foi até as fontes. Ele vai no cerne do problema e ali ele lança sal. Não adianta a gente ficar aqui, irmãos, falando sobre as fontes de mortes da cidade, da nossa casa, do nosso estado, do nosso país, nem do mundo. Lá em casa, forças do inferno têm agido. O que eu devo fazer? Joga sal. Em nome de Jesus, mas não sal, cloreto de sódio. É a palavra de Deus, irmãos. Diz o texto aqui que sal foi apenas simbolismo. E percebe aqui no texto, irmãos, nós percebemos através do texto a objetividade, a ousadia e a fé deste homem. Ele joga o sal e ele já declara, assim diz o Senhor. Ele não diz, olha, assim diz o grande profeta de Deus, Eliseu. Não. Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, e não procederá morte, nem esterilidade. Ele joga em nome de Deus. Ele declara em nome de Deus. É Deus que está dizendo, tornei saudáveis estas águas. Não falta objetividade aqui para o homem de Deus. E é interessante que ele não fez isto porque ele era o Eliseu. Mas ele fez isso porque ele era homem de Deus. O seu colega de ministério, seminarista, Geazi, teve na mão o bordão profético de Eliseu. Na mão de Geazi, não teve resultado nenhum. Porque o que faz a diferença não é ter o bordão profético na mão, mas ter a palavra de Deus no coração. Eu não vou lá porque eu sou Geraldo Márcio, eu vou lá porque eu sou homem de Deus. Você não vai lá porque é Maria, você vai lá porque é mulher de Deus. E eu estou querendo deixar bem claro para os irmãos que não há nenhum misticismo aqui. Como se houvesse poder no sal. O poder aqui está na palavra de Deus, irmãos. Senão a gente corre o risco de sair daqui, parar num comércio desse aí e comprar sal. Chegar em casa e jogar sal na cama do filho. Irmãos, sabe o que a gente pode falar assim com tranquilidade, que não há nenhum misticismo? Porque séculos antes, Moisés, homem de Deus,
estava diante de Mara, águas amargas. Ele não jogou sal, ele jogou um galho de árvore. E a água ficou boa para ser tomada. E ali, Deus se revelou a Israel como Jeová Rafá, o Senhor que cura. Quem sabe aqui, Deus é Jeová que transforma. Irmãos, agora é com você e comigo. Agora eu queria que você e eu aprendêssemos a jogar sal. Eu não sei quantos nós somos aqui, mas nós somos um grupo muito bom. Se nós fôssemos sal aqui, todo mundo, sal mesmo. Irmãos, nós temperaríamos milhares de quilos de picanha, sabia disso? Se pesasse todos nós aqui na balança, se todos nós aqui fôssemos sal, se alguém pegasse, lançasse você e eu, nós temperaríamos milhares e milhares de quilos de picanha. Cada um de nós aqui vai para uma parte da cidade. Ou seja, cada um de nós saindo daqui vai espalhar. Porque, por enquanto, nós temos sal dentro do saleiro. Por isso que o culto não pode ser demorado, senão o sal fica úmido e depois tem que levar tapa para sair. Mas daqui a pouquinho, a gente vai sair, vai espalhar. Se cada um de nós temperar a região dele, a casa dele, a cidade dele, vai fazer uma diferença enorme. Em nome de Jesus. Então, a primeira lição, eu já disse e vou repetir. Como crentes em Jesus Cristo, nós somos chamados a dar gosto ao desgosto do mundo. O mundo é desgostoso, mas aqui tem sal de Jesus para dar gosto ao desgosto do mundo. É a primeira coisa. E aqui não é nem lançar, é você se lançar. Segunda coisa, irmãos. Não seja sal dentro do saleiro. Porque sal dentro do saleiro é cloreto de sódio. Sal só vira tempero, só vira antisséptico, é quando ele sai do saleiro. Saia do saleiro em nome de Jesus. Não fica dentro do saleiro não, gente. Senão a gente vai ser mar morto. Nós nos tornaremos seres insossos. É a primeira, segunda coisa. Terceira coisa, irmãos. Não adianta jogar sal para todo lado. Tem que ir na fonte. A gente fica jogando sal de qualquer maneira. Sem nenhuma estratégia. Sem nada, sem nenhuma preparação. Ora. Pai, em nome de Jesus. Peça a Ele orientação e direção e joga sal. Tem muita gente que não consegue provar esse gosto. Porque às vezes a gente é chato demais. A gente encontra um colega no serviço, em vez da gente jogar sal direitinho na hora certa, a gente pega assim 100 quilos de sal e joga no cara, quase mata o cara. Às vezes a gente quer jogar sal no filho. A gente joga tão ferrado sal, que pega sal no olho, no ouvido, no nariz, não tempera nada. Vai na fonte, em nome de Jesus. Descubra onde você tem que ir jogar. Irmãos, aqui tem um cardápio extraordinário para qualquer ocasião. Qual sal que eu vou jogar hoje? Tem hora que é um sal assim mais fino, um sal mais grosso. Sal na fonte. Quantas esposas poderiam estar temperando o marido? Mas coitado do marido, é um mar morto, é tanto sal.
Quantos maridos que poderiam estar temperando a esposa, mas coitada. Consegue nem enxergar, mas é sal da religião, não é sal de Jesus. É sal desse legalismo horroroso, religioso, burucutu. Tem nenhum tipo de compaixão. Quinta coisa, irmãos. O mundo aguarda uma ação, uma palavra nossa. Se o profeta não age nem fala, a mula vai agir e falar. Você se lembra de Balaão? Você não é chamado para ficar quietinho. Você é chamado para incomodar. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Sexta lição, irmãos. A palavra de Deus nos ensina esta noite que havia esterilidade e morte, incapacidade de gerar e conservar a vida. Assim era o ser humano sem Jesus Cristo. Mas o Pai falou assim: vai, meu filho, vai. Joga o sal na terra. O sal que você e eu temos que jogar não é o sal chamado presbiterianismo. Vem cá, eu vou te jogar um sal. Toma, esse sal aqui é presbiteriano. Toma. ISO 2002. Agora tem um sal aqui que faz você pular mais. É um sal que joga em Irã. É o sal pentecostal. Toma aqui. A gente joga sal é assim. O sal que você e eu temos que jogar é Jesus Cristo nas pessoas. Ele. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele jogou sal naquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, salgadinha, foi lá na cidade, trouxe um bando de samaritanos. Jesus jogou sal neles e eles se converteram. Os discípulos de Jesus, que deveriam ser sal da terra também, foram lá nessa mesma cidade, chamada Sicar. Significa cidade dos bêbados. Eles foram lá, talvez compraram sal na mercearia do seu Isaac, mas não deixou nenhum sal lá. Foram 12, voltaram os 12. É sal de sal. A mulher samaritana, ela sente que ela precisava de ser salgada pela graça divina. E quando ela recebe este sal, ela esquece até o cântaro para trás, ela vai na cidade, ela traz e fala: olha, tem sal. Eu conheci alguém que veio da parte de Deus para dar gosto ao desgosto deste mundo. Daqui para frente, eu não preciso ficar agasalhada nos braços de um homem aqui, de outro ali. Agora sim, eu fui saciada por ele. Vamos lançar, irmãos, sal na fonte, em nome de Jesus. Você está disposto? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Olha o verso 22, eu pedi para você não fechar a Bíblia. Olha aí. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Até o dia que escreveu o 2 Reis. Também, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Se você visitar hoje Israel, com certeza o guia vai te levar em uma fonte chamada Fonte de Eliseu. Ele vai dizer para você assim: prova dessa água. Aí você vai pegar um copo, vai fazer isso, e você vai beber, talvez a melhor água de Israel, até hoje, 2021.
E hoje, essa água está gostosa. Até hoje, o solo de Jericó é produtivo. Sabe por quê, irmãos? Porque um homem de Deus ousou jogar sal em nome de Deus. Quem sabe você vai sair daqui e o primeiro lugar que você vai jogar sal é na sua casa. Em nome de Jesus eu lanço sal sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre o meu cônjuge, sobre o meu pai, sobre minha mãe, sobre minha cidade. Joga sal, irmãos. O resto quem vai fazer é o Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Chamar o grupo de louvor para vir aqui para frente. Para nós cantarmos mais uma vez, porque dele, por ele. Que a gente joga sal em nome dele. Vamos orar. Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui esta noite, ó Pai, crendo na Tua palavra, ó Pai, crendo no poder que há no nome de Jesus, ó Pai, para que nós possamos lançar o nome dEle sobre a vida rebelde dos nossos filhos, ó Pai, sobre o coração duro do nosso cônjuge, ó Pai, até mesmo lançando sobre a nossa própria vida o nome dEle, ó Pai. Dai-nos essa consciência de que nós somos. Que nós não possamos, que nós possamos, ó Pai, ter mais do que informação, mas que nós possamos ser homens e mulheres de ação. Gente que vai em nome de Jesus e ousa dizer: essas águas não serão mais amargas e essa terra não será mais estéril, porque Jesus vai transformar tanto a terra quanto a água. Dai-nos essa ousadia, Pai. Consciência de quem nós servimos, que é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Em nome de quem oramos. Amém.